PVC, você está com ela na agulha? Sim. A prancheta do PVC para explicar como foi o duelo entre Flamengo e Olímpia no Maracanã. Então, roda a vinheta. Olha aqui, ó. O Olímpia, aqui ele tá ofensivo demais, né? Ele tá ofensivo demais. Então vamos baixar as linhas, vamos baixar o bloco. Baixa aqui o Cardoso, baixa aqui o Ortiz, baixa aqui o Marcos Gomes, baixa aqui o Salazar, baixa aqui o Fernandes, fica aqui só o Gonzalez na frente. Linha de 4-1, 4-1. E bloco baixo. Baixa mais. Tinha saída, tinha escape pelo lado do campo, mas era esse o formato. Era bloco baixo, diminui espaço. 15 metros entre a linha da defesa e a linha do meio campo. Joga Flamengo. Fica difícil. Você vê que quando começa a jogada do gol, o Davi Luiz vem até a intermediária para rolar para o Gabriel fazer o cruzamento. E a entrada na área do Olímpia foi só pelo alto. Daí teria sido importante ter o Pedro. Não tinha o Pedro, tinha o Bruno Henrique pelo alto. Sem o Pedro pela punição, né? A punição que aconteceu, que a gente debateu aqui no de primeira durante a semana. Por que o Pedro, sendo punido, ele fora do jogo, era uma punição ao Pedro ou ao próprio Flamengo? Na maioria dos votos da nossa enquete, entenderam que era para o Pedro, mas tanto o PVC quanto o Renato Maurício Prado, que participaram com a gente aqui, entenderam que era uma punição que também, evidentemente, afetaria o próprio Flamengo. Não teve essa opção de centroavante para colocar durante o jogo. E a partir de agora fica a questão no ar, né? A dúvida. O Sampaoli foi questionado sobre isso durante a entrevista coletiva e ele falou a respeito desse tema. Foi questionado, ele falou, não vou falar por ele. Ele deu uma resposta até bem curta, assim, para não se alongar muito no tema, mas falou em breves linhas gerais que o Pedro é minha agente, ou seja, faz parte do meu grupo, tenho que protegê-lo, e evidentemente o Pablo, que era o preparador físico do Flamengo, teve que sair, e ele não se alongou muito mais sobre isso. O Matheus Cunha, goleiro que estava posicionado ao lado dele no protocolo das entrevistas coletivas, ele tem que sempre ter um jogador e o treinador para falar depois dos jogos. O Matheus foi perguntado e deu uma frase assim, curtíssima. Ele falou, é um tema que já foi resolvido e a gente já está com a página virada. Assim. Ele foi bem breve para não se alongar sobre o tema. E claramente causava um incômodo na zona mista de entrevistas, que é por onde os jogadores passam para sair do vestiário, para ir embora do Maracanã, como tem em qualquer estádio. A pergunta era quase obrigatória dos jornalistas que estavam presentes, e quando perguntados, os jogadores se mostravam bem incomodados e falavam, não, o assunto já foi resolvido. O Gerson, por exemplo, foi um deles. O assunto já foi resolvido internamente, já saiu tudo, você já sabe tudo o que aconteceu. O Bruno Henrique foi um dos que deu uma desenvolvida um pouco mais em resposta a respeito do tema. Sampaoli falou pela primeira vez sobre a punição e o caso Pedro, PVC. O Gerson quis conversar, falou que todo mundo já sabe o que aconteceu, e ao dizer isso, ele praticamente confirma uma informação do Pedro Torres, da ESPN, que é uma informação que eu confesso não tinha prestado atenção, que no vestiário o Gerson segura o Pablo Fernandes pelo colarinho para tirar o Pablo Fernandes de perto do Pedro. E o Gerson, ao ouvir essa pergunta, responde, vocês já sabem tudo o que aconteceu? Então, nesse sentido, esse é o típico quem cala consente, porque a pergunta foi essa. A pergunta do Pedro foi essa. E ele diz, vocês já sabem tudo o que aconteceu. Então, quando você não quer falar sobre o tema, no fundo ele não quis falar e confirmou. Porque quando você não contesta uma versão, ela fica acabando como verdade. Inclusive, a gente tem outra reportagem mostrando exatamente isso. Os jogadores do Flamengo evitam polêmica e apoiam o Pedro. Estamos juntos. Está aqui a imagem da zona mista de entrevistas, o Gerson passando e respondendo exatamente em cima disso do que o PVC acabou de comentar. Vou até ler uma das aspas aqui. Primeiro do Bruno Henrique. Não cabe aqui falar o que aconteceu. Todo mundo já sabe. A gente está junto com o Pedro. Essa decisão do Flamengo já foi tomada. E agora é deixar-se resolver tudo entre o Flamengo e o Pedro. Acho que já está tudo certo, ele está treinando. Não esteve com a gente no jogo hoje, mas tenho certeza que no próximo estará, aspas do Bruno Henrique. Já o Gerson, não tenho que ficar falando aqui, vocês já sabem tudo o que aconteceu, já foi tudo resolvido. A direção já resolveu, está tudo resolvido, vida que segue. Curto e grosso, direto no ponto, Gerson mostrando um ligeiro incômodo, como o PVC acabou de
nos descrever.